Inconstitucionalidade do Conselho Federativo da Reforma Tributária. Roda a vinheta. Pessoal, meu nome é Gustavo Venâncio, não sei se me apresentei algumas vezes aqui nos outros vídeos, mas aqui no canal a gente fala muito sobre o aspecto tributário só do agro, tá? A gente é especializado efetivamente na área tributária do agro. Então, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre o assunto, quer trocar uma ideia, discutir, esse é o canal correto para você sempre acompanhar nossos vídeos. Então, se curtiu, se gosta do nosso conteúdo, se gosta desse material, já dá aquele joinha, se inscreve no canal, porque lembrando é de grátis, né? E ajuda bastante a gente. Mas o ponto aqui legal é o seguinte, pessoal, como a gente está falando muito de tributário e a gente fala só sobre isso, só sobre o que impacta no meio agro, a gente, obviamente, esse ano a gente tem que falar sobre a reforma tributária. Uma das lebres levantadas é o tal Conselho Federativo. O que é isso, pessoal? Quando o pessoal chegou lá e virou assim e falou: peraí, vamos fazer um imposto único para o Brasil? Começou aquela discussão. Vai dar merda, vai! A ideia lá atrás era fazer um imposto único para o Brasil inteiro. Então seria um imposto que uma parte vai para a União, uma parte vai para os estados, uma parte vai para os municípios. Lembrando que a gente está falando de 3 entes federativos aí, certo? União, estados e municípios. Ok. Não rolou essa ideia, não foi para frente essa ideia de um imposto ser dividido para todo mundo. Porque, lógico, que os estados e os municípios ficaram com um grande medo de tomarem aquela velha tunga, de tomar aquela velha passada de mão na arrecadação deles. Porque esse dinheiro ia tudo para um lugar e depois ia voltar. Então você sabe aquela história, né? Primeiro você arrecada, depois você me devolve e eu não sei quando que você vai me devolver e eu não sei que a conta que você está me devolvendo está certa ou não. Ah, tá de sacanagem, né? Pois bem, foi dividido isso, foi criado o IVA Dual. Então é um IVA para a federação, que no caso da União juntou todos os tributos em um só e eles que vão arrecadar, aí legal, show de bola. E um para os estados e municípios. Só que os estados viraram e falaram assim: legal, a gente vai ter, mas a gente vai arrecadar. Todos os estados vão arrecadar para um lugar só. Quem que vai controlar esse dinheiro? Quem que vai fazer essa separação? Criou-se o que foi chamado de Conselho Federativo, que é a união dos estados e alguns representantes aí de vários lugares, que até agora só vai ser estipulado em lei complementar como que vai ser efetivamente esse Conselho Federativo, mas de cara já se fala o seguinte: esse conselho é inconstitucional. Por quê? A autonomia dos entes da federação é um princípio constitucional, só que esse ponto da Constituição é o que os juristas chamam de cláusula pétrea. Ele não é mudado, você só muda se você fizer outra Constituição. Então, o que aconteceu? Quando você falou assim: ah não, mas o Conselho Federativo, qual que seria o objetivo do Conselho Federativo? Então você pega um conselhão, onde você vai juntar representantes de estados e municípios, colocar num lugar e falar: olha, esse conselho que vai ser responsável por arrecadar a grana de todos os estados, desse IVA estadual, do IBS no caso, vai pegar toda a grana disso, vai fazer a distribuição disso. Então você imagina um conselho no Brasil inteiro para juntar a grana de todos os estados e todos os municípios. E aí esse conselho que vai virar e falar: olha, o município de Campinas tem tanto para receber, Bahia tem tanto para receber, o município do Nordeste tem tanto para receber. Você imagina isso. Então, na verdade, quando criou-se essa ideia, falaram: não, esse conselho vai ser técnico. O problema são os poderes que foram dados a esse conselho. Esse conselho vai ter poder de controlar a arrecadação, vai ter poder de reter a arrecadação. Então, na verdade, se tiver algum ente ali que está devendo, que está tendo alguma coisa, eu retenho o dinheiro. Porque é aquela velha história, né? Eu devo para você, você recebe antes de mim, você retém o que eu te devo. É o pensamento lógico aí que ocorre. Ele tem poder de propor lei complementar, enfim, os poderes que foram dados ao Conselho Federativo fere a autonomia dos entes da federação, fere a liberdade dos estados. Vamos falar um português mais claro aqui para a galera entender. Fere a liberdade
dos entes, dos municípios e dos estados nessa história. Então, na prática, você perdeu a liberdade de decidir sobre o seu dinheiro, como fazer com o seu dinheiro, como arrecadar seu dinheiro e como fiscalizar o controle desse dinheiro. Então, na prática, o Conselho Federativo, se ele não tiver um caráter eminentemente técnico, que hoje, do jeito que foi colocada a reforma tributária, não é, ele nasce inconstitucional. É verdade. É lógico que o pessoal vai virar para mim aqui e vai falar assim, Poxa, mas isso é uma discussão, isso vai se levar lá, e isso vai desenvolver uma série de discussões judiciais. com certeza, tá? Isso vocês podem ter certeza absoluta. Hoje em dia o pessoal está surfando nessa onda política de falar que foi feita a reforma, mas com certeza isso vai ser discutido, porque os estados vão perder a liberdade. Você imagina você perder a liberdade de fiscalizar o próprio tributo. Na prática, o que eu acho que vai acontecer é que os entes vão fazer as leis próprias, os procedimentos próprios, os sistemas próprios para controlar isso. Não vai deixar só para esse Conselho Federativo. Mas isso é assunto para o próximo ou para próximos vídeos. Legal, pessoal? Obrigado e vamos acompanhando. Qualquer coisa a gente se fala. Até mais.